frações. Se você caiu de paraquedas nesta aula, aqui na descrição do vídeo vou deixar o link da primeira aula. Porém, se você já está me acompanhando e ainda não é inscrito no meu canal, não faz isso, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha para que mais pessoas alcancem este canal. Tá legal? Agora, pega teu material e vamos à nossa aula. No primeiro tópico, abordaremos frações equivalentes e irredutíveis. Vejamos que nós temos aqui dois círculos, certo? E se eu, por exemplo, dividir esse círculo, esse primeiro círculo eu dividi em 4 pedaços. E esse segundo círculo eu dividirei em 8 pedaços iguais. O que é uma fração equivalente? Frações equivalentes são duas ou mais frações que representam a mesma parte de uma unidade. Como assim? Por exemplo, eu vou aqui e pinto esse lado aqui. Vamos dizer que eu pintei esse lado aqui de branco. E aí no outro eu também pintei esse lado aqui de branco. Vamos aqui escrever essas duas frações. Esse daqui eu pintei 1/4. E esse aqui eu pintei 2/8. Se você não viu a aula anterior, veja, hein? Eu pintei 2/8. Essas frações são equivalentes. Essas frações elas são equivalentes porque se você reparar geometricamente, aqui é a mesma coisa de eu ter pintado aqui, ó. Sendo que aqui eu pintei 2 partes e aqui eu pintei 1. Representação da parte representa a mesma parte de um todo, apesar de ser diferentes. E essas frações equivalentes, elas são obtidas multiplicando ou dividindo dois termos de uma fração por um número qualquer. Por um número, vamos dizer que eu vou multiplicar esse daqui por 2 e multiplicar esse aqui por 2. Eu vou obter exatamente essa fração aqui. E se eu dividir essa fração aqui por 2 e essa fração e essa parte por 2, eu vou obter exatamente essa fração aqui. Então, essas são as suas frações equivalentes. E o que são frações irredutíveis? Frações irredutíveis são frações que têm números primos entre si. Se você não sabe o que é número primo, vou deixar também na descrição desse vídeo uma aula minha falando, tá? Então, vai lá e dá um pulinho lá para você saber e não ficar perdido no que eu estou falando, tá? Então, eu tenho aqui 2/5. Eu tenho dois números primos entre si. Essas são as frações irredutíveis. É muito simples, né, de entender isso aqui. Nosso segundo tópico, nós falaremos sobre comparação de frações. Gente, o que é comparar uma fração? O que é comparar dois objetos? É saber qual deles é maior, é saber qual deles é menor, é compará-los e ver cada detalhe de um. Da mesma forma, é uma fração. Por exemplo, eu tenho aqui 1/2 e tenho 3/2. Se nós olharmos para essa fração, fica fácil de identificar quem é a maior. Por quê? Porque nós temos que aqui temos um 3 e aqui temos 1. E seus denominadores são iguais. Comparação de frações com denominadores iguais é simples. É apenas olhar para o numerador da fração. Certo? Você não sabe os termos de uma fração, vai lá na primeira aula, tá? Não deixa de conferir para que você fique por dentro de tudo. Então, nós temos aqui. Então, para comparar duas frações, nós precisamos atentar, olhar para os denominadores. Se os denominadores forem iguais, então nós podemos já verificar que a maior fração é a que tem um numerador. Então, a maior fração é a que tem um numerador maior que a outra. Mas e se nós tivermos, por exemplo, 5/2 e 5/7? Qual dessas duas é a maior fração?
E agora, como nós fazemos para comparar? Primeiro passo que você precisa fazer é transformar os denominadores em iguais. Ou seja, reduzir os denominadores ao mesmo denominador. E como é que nós fazemos isso? Usamos o MMC, o mínimo múltiplo comum dos denominadores que nós temos então. Se você não sabe o que é mínimo múltiplo comum, aqui no card, né, no meu lado direito, eu vou deixar para vocês um link também de um vídeo sobre MMC que eu fiz, tá bom? Vai lá, confere para você ficar por dentro. Então vamos lá, nós fazemos o MMC. 2 é dividido por 2, dá 1, desce 7, 7 só é dividido por 7, dá 1 e dá 1. Nós temos então 14. Então o novo numerador aqui é o numerador de número 14. É o MMC entre os denominadores antigos. E agora, o que nós precisamos fazer? Gente, é uma regrinha chamada regra da nuvem. O que você faz? Você vai dividir pelo denominador antigo, certo? E multiplicar pelo denominador novo, pelo numerador antigo, no caso. Repetindo, você vai pegar o denominador novo, que você conseguiu com o resultado do MMC, vai dividir pelo denominador antigo da primeira fração que está sendo comparada e vai multiplicar pelo numerador desta fração. O resultado obtido se torna o novo numerador daqui. Então vamos lá. 14 dividido para 2 dá 7, 7 vezes 5 dá 35. A gente faz a mesma coisa, tá? Você já descobriu como fazer, então vai lá. Divide pelo 7, multiplica pelo 5. Vai ter, então, 10. E agora, quem é o maior numerador? Exatamente, o 35. Então, o que você vai fazer? Vai botar que 35 é maior que 10 sobre 14 avos. Então, quem é a maior fração dessas duas aqui, gente? É essa aqui. Por quê? Porque resultou nesta daqui. Então, vamos lá. Repetindo, o que nós fazemos? Nós deduzimos os denominadores a um denominador comum, fazemos esta operação chamada de nuvem e obtemos os novos numeradores. Só então aí nós podemos fazer a comparação. Tá legal? Próximo tópico é simplificação de frações. Existem duas formas de simplificar frações. Existe a forma sucessiva e existe a forma pelo MDC. Mais uma vez, aqui no meu canal eu tenho um vídeo explicando o MDC, tá bom? Também está no link da descrição. Vai lá, confere para você ficar bem atento, bem fera nesse assunto. Vamos lá. A forma sucessiva. Gente, eu tenho 120 e tenho 440. De forma sucessiva, eu pego um número que divide tanto o 120 quanto o 440 e vou dividir. Caraca! Como é que eu vou saber que esses números são divisíveis por outro? Também tem um vídeo aqui no canal que você, só de olhar para os números, você consegue identificar quais são os números divisíveis, quais são os divisores dele, tá certo? Vai lá e não esquece de conferir esse link também. Então eu tenho aqui 120 e 440 e eu sei pelo critério da divisibilidade que os números terminados em 0 são divisíveis por 2, então eu vou dividir por 2. 120 dividido por 2 e 440 também dividido por 2. 120 dividido por 2 eu tenho 60, 440 dividido por 2 eu tenho 220. Continuando com o mesmo critério, vai ser dividido por 2, então eu vou dividir por 2 também. Esta é a forma sucessiva, tá bom? 60 dividido por 2 eu vou ter 30 e 220 dividido por 2 eu vou ter 110. 30 dividido por 2, divide. 110 divide por 2, divide. Eu vou dividir por 2 de novo. Eu vou ter então 15 e vou ter
55. E agora? 15 não divide por 2, nem 55. Pelo critério da divisibilidade, eu sei que 5 só vai dividir por 5. E 55 também por 5. Então, 15 dividido por 5 eu vou ter 3. E 55 dividido por 5 eu vou ter 11. Cheguei à minha fração irredutível. Simplificar uma fração é transformar uma fração maior em uma menor, sendo que irredutível. E elas são equivalentes. Por quê? Você lembra que a gente viu na aula anterior? Frações equivalentes, no início dessa aula, nós vimos no início dessa aula, que frações equivalentes são frações que nós obtemos multiplicando ou dividindo uma fração por um número qualquer. Então, o que nós fizemos foi uma fração equivalente, só que foi simplificando, transformando ela em números menores, certo? E o segundo modo é pelo MDC. Nós encontramos o máximo divisor comum entre esses dois números, certo? Vamos lá. 120 divide por 2, vai dar 60, vai dar 220. Divide por 2, vai dar 30, vai dar 110. Divide por 2, vai dar 15, vai dar 55. Divide por 5, vai dar 3, vai dar 11. Divide por 3, vai dar 1, baixa o 11, divide por 11, vai dar 1 e vai dar 1. E como é que eu sei como encontrar o MDC? Presta atenção. Quem foi que dividiu esses dois? O 2, então eu vou circular ele. O 2 também dividiu esses dois, então eu vou circular ele. O 2 também dividiu esses dois, então eu vou circular ele. O 5 também dividiu esses dois, então eu vou circular ele. E aí esses dois não são divisores sucessivos desses daqui. Então o que eu faço? Eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E aí o que nós fazemos agora? 120 e 440 nós dividimos por 40. Usando a sua calculadora, você vai descobrir que vai dar esse mesmo resultado aqui. E aí você identifica qual é a forma mais rápida, mais simples para você, tá bom? Se você curtiu esta aula, então me aguarde aí que na próxima aula nós teremos operações com frações. Então, até breve!